Pessoal, tem uma reportagem muito interessante aqui na Finbold, comentando o tweet do Roberto Kiyosaki, que escreveu o best-seller Pai Rico, Pai Pobre, dizendo que a inflação nos Estados Unidos agora é sistêmica e que o presidente do Fed teria mentido descaradamente perante o Comitê de Finanças do Senado norte-americano. E realmente, o que aconteceu nas últimas 72 horas foi que o balanço patrimonial do Fed vinha caindo forte desde que ele anunciou que ia enxugar o balanço patrimonial, aumentar as taxas de juros. Mas nas últimas 72 horas o balanço patrimonial do Fed explodiu, principalmente depois que o Silicon Valley Bank reportou o colapso no seu caixa, que obrigou o próprio Fed a abrir um backstop que já rapidamente vai chegar a centenas de bilhões. Está aumentando forte. Se a gente olhar na TradingView um gráfico semanal do balanço patrimonial do Fed, vocês vejam que a gente estava numa queda brutal desde meados de 22. A gente já tinha enxugado quase 0,8 trilhão de dólares, né? Já chegou quase a 1 trilhão de dólares de enxugamento, mas agora não deu, não conseguiu. O gráfico estava aqui no semanal no chão, no limbo, mas agora com essa injeção essa abertura de contas especiais em favor do sistema bancário, agora o que vai acontecer é que o balanço patrimonial do Fed vai ostentar uma expansão sistêmica, justamente porque a impressão de dinheiro será sistêmica, sob pena de colapsar o sistema bancário americano, que estava preso em treasuries que está ainda preso em treasuries de longo prazo, pagando taxas de juros reais negativadas, e aí veio o aumento abrupto das taxas básicas de juros, e o Fed criou uma armadilha, uma cama de gato para o sistema bancário norte-americano, como aconteceu com o Silicon Valley Bank, com o First Republic Bank, com o Signature Bank, em que eles simplesmente não tiveram tempo de se desfazer eles não puderam se desfazer desses ativos, desses supostos investimentos mais seguros do mundo, que são títulos de longo prazo contra o Tesouro Americano, e acabaram sendo liquidados, por assim dizer, justamente porque o mercado reprecificou forte esses treasuries de longo prazo, justamente porque os detentores ficariam presos nesses títulos por muito tempo e uma taxa de juro muito alta ia carcomer todo o valor. O mercado reprecificou forte, o spread de desconto acabou superando o patrimônio dos bancos e é isso que está acontecendo. Agora, o balanço patrimonial do Fed vai voltar para uma expansão muito rápida, simplesmente na última, logo depois que o Jerome Powell saiu do Comitê de Finanças do Senado, o balanço patrimonial do Fed já aumentou mais de 100 bilhões de dólares. O balanço patrimonial do Banco Central da Suíça aumentou 54 bi nessa história do Credit Suisse. É o que vai acontecer também com o Banco Central Europeu para salvar o sistema bancário europeu. Ou seja, a rodada de impressão de dinheiro, de criação de dinheiro contábil começou, tá só no começo. Um grande argumento que os céticos da BTC tinham era que a BTC jamais teria sobrevivido a um ambiente diferente de um quantitative easy. E agora a gente viveu um quantitative tightening nesse enxugamento, nessa tentativa de enxugamento do balanço patrimonial do Fed. A BTC caiu de 69 mil chegou a bater 15 mil dólares na mínima, mas agora o Federal Reserve não aguentou 15 minutos de pancada no octógono e agora já voltou forte a expansão. E é para lá que a gente está indo, para um patamar acima de 10 trilhões de dólares, que rapidamente vai levar a BTC para mais de 100 mil dólares e ela vai se aproximar até 2025, 2026, pode chegar até 2027, vai se aproximar do patamar de 1 milhão de dólares. Daqui a pouco eu volto com o Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.